E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui na nossa disciplina de logística reversa. Hoje nós vamos passar por uma parte bem superficial, tá? Temática, colocando alguns conceitos do que é a logística reversa e colocar também, a gente vai fazer um estudo de caso, tá? Vou direcionar vocês para fazer um estudo de caso de uma coisa simples, de um produto simples que a gente tem aí do nosso dia a dia, tá? Só para abrir um pouco a mente em relação a esse ponto da logística reversa. E depois, no decorrer das aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão legal, a questão da legislação, a questão das empresas que utilizam a logística reversa dentro da sua estratégia de negócios, certo? Como um diferencial de competitividade. Nessa primeira vão ser só mais alguns conceitos e esse estudo de caso básico, tá bom? Então vamos procurar visualizar a logística, tá? Dentro, onde é que ela está inserida ali dentro da sua cadeia geral de suprimentos, onde é que a logística vai estar inserida, tá? Eu quero primeiro que vocês se posicionem nesse ponto, onde ela está inserida, para depois a gente ir detalhando aos poucos a importância dessa temática, a importância da logística reversa dentro das empresas, tá bom? Então vamos falar sobre o ambiente de negócios, sobre a ótica da logística e depois da logística reversa, sobre a ótica da logística reversa, ok? Passar aqui, já vocês acompanham comigo, tá? Aqui na tela. Tem um ambiente de negócio sobre a ótica logística. Quando eu falo sobre isso, sobre essa questão desse ambiente, vou falar, é inevitável que eu fale, tá? Sobre a questão da competitividade. Competitividade entre as empresas que disputam seus clientes ali dentro de determinado nicho de mercado. Eu vou ter alguns nichos de mercado, de produtos, de bens, de serviços que apresentam uma alta competitividade, ou seja, são diversas empresas, diversos empresários que estão produzindo aquele determinado bem, aquele determinado serviço para ser ofertado dentro desse mercado, ok? E eu tenho os mercado também com a baixa competitividade. Esse que tem baixa competitividade, eu tenho poucas empresas ofertando aquele produto, certo? Então, eu tenho uma baixa competitividade entre elas, ok? Aí vamos detalhar os dois, certo? O ambiente de baixa competitividade, quais são as características dele e quais são as características do ambiente de alta competitividade. Isso sempre falando sobre a questão da logística, tá? Como é que a empresa vai utilizar a logística como um diferencial? Ela vai colocar esse diferencial mais quando ela está inserida em um ambiente de alta competitividade ou quando ela está inserida num ambiente de baixa competitividade. Vamos primeiro caracterizar o de baixa competitividade. O que é esse ambiente de baixa competitividade? Ambiente que possui um pequeno número de empresas produtoras daqueles bens, daqueles serviços. Poucas empresas estão ofertando aquele bem, aquele serviço. Número reduzido de produtos ofertados. Se eu tenho poucas empresas produzindo, tá? Eu também vou ter pouco, consequentemente eu vou ter poucos número de produtos, bens, serviços que estão sendo ofertados. E o número de clientes e consumidores são suficientes para consumir a produção. Ou seja, é como se aqui não tivesse a necessidade dessas empresas ficarem brigando pelo cliente, ficarem mostrando ao cliente cada vez mais que o seu produto é diferente, é melhor do que o do seu concorrente. Por quê? Porque eu tenho um número suficiente já de clientes que vão comprar os meus produtos, bens ou serviços e que vão comprar os produtos, bens ou serviços do meu concorrente. Tá bom? Então é essa caracterização aqui. Vamos para outra. Pronto, agora vamos caracterizar o de alta competitividade. O que é que acontece no ambiente de alta competitividade? Eu tenho diversas empresas, tá? Que estão disputando os clientes. Então, estão disputando os clientes. Estão querendo mostrar para os clientes
e eles possuem um produto ou um bem ou um serviço diferente. Produto, bem ou serviço que vão conseguir satisfazer melhor o cliente. Quais são as características? Grande número de empresas produtoras em busca de espaço no mercado. Então eu tenho um número de empresas muito grande e todas elas estão sempre ali buscando mais mercado, buscando mais cliente para que compre seus produtos, bens e serviços que estão sendo ali produzidos. Outra característica, número elevado de produtos ofertados. Eu tenho grandes empresas, grande número de empresas, consequentemente eu vou ter um grande número de produtos, bens ou serviços que estão sendo ofertados. E por fim, número de clientes consumidores são insuficientes. Eu tenho insuficiente que a gente fala em relação ao que está sendo produzido. Tá? Eu tenho uma produção maior do que a quantidade de clientes que eu tenho. Por isso que existe essa briga para que tudo que determinada empresa X produz, ela quer vender. Tudo que ela produz, ela quer vender. Então ela vai ficar brigando por parte desses clientes. E os clientes totais não são suficientes para comprar todas as a produção de todos os concorrentes. Tá bom? Caracterizando um pouco mais, agora eu venho para a questão da logística reversa também dentro desse ambiente competitivo. Por quê? Veja só, a questão da logística reversa, algumas empresas vão utilizar como diferencial competitivo, tá? Esse diferencial competitivo deve ser enxergado pelo cliente. Então, em busca de que esse cliente enxergue esse diferencial competitivo, as empresas que estão no nicho de mercado de alta competitividade, elas vão buscar fazer essa logística reversa e vão buscar mostrar os benefícios que o cliente terá se comprar o produto a ele, tá? Devido a ele ter essa questão da logística reversa como diferencial. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver logística reversa pós-consumo e pós-venda. São os dois tipos aí principais. Vamos para o texto aqui, ó. É dentro do ambiente de alta competitividade que a logística empresarial se necessita, né, se enxerga a necessidade de forma mais nítida. Por quê? Porque é diferencial competitivo. Tá? A empresa vai buscar um diferencial competitivo. Em termos de muita competitividade, a empresa se obriga a encontrar novos mercados, tá? Ou encontrar outras formas de se destacar. Essas outras formas de se destacar é a política de logística reversa. A operação logística te ajudará a ser cada vez mais eficiente. E essa questão da logística, não enxergando só como a reversa, enxergando como um todo, você praticando a logística, o gerenciamento dessa logística, você consegue diminuir os seus custos, né? Você conseguindo fazer isso é um dos pontos também, conseguindo reduzir isso, você também consegue ter mais resultados, né? Você tem a sua receita, você tem os seus custos. E o seu resultado vai ser essa diferença. Então, quando você consegue diminuir aqui os seus custos também, você consequentemente vai estar aumentando aqui o seu resultado. Então, por isso também é um diferencial competitivo fazer essa gestão da logística como um todo, e dentro desse todo a gente vai encontrar a logística reversa. Então, conceitualmente, a logística empresarial é a administradora dos recursos financeiros, materiais e é responsável pelo planejamento da produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição de todos esses materiais. Então, aqui eu estou falando de forma já mais ampla, não estou falando somente da logística reversa. A reversa vai estar aí dentro de algumas dessas atividades, tá bom? Aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem melhor, eu tenho um fluxo, tá, de como acontecem aí essa relação de produção da gente, de ser produzido e de chegar na mão do cliente, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho os fornecedores inicialmente. Depois dos fornecedores, eles vão fornecer o que? Matéria-prima aqui
para os fabricantes, né? Então vou ter os fabricantes que vão produzir aquele meu bem, aquele meu serviço também, tá? E depois de ser fabricado, vai para os canais. Quais são esses canais? São os canais que fazem com que esse meu produto bem acabado, né, ele chegue até o meu cliente final, certo? Então tem que chegar ao cliente. E quem são os clientes? São os meus consumidores, tá? Então aqui eu fecho um ciclo. Eu venho do meu fornecedor de matéria-prima, passo pela fabricação, passo pelos canais de distribuição e chego com o produto até o meu consumidor final. De forma resumida, você tem esse fluxo. O que é que acontece? Esses consumidores passam a utilizar esses produtos, esses bens, e eles passam a solicitar benefícios incrementais a esse bem, certo? Então, esse benefício incremental, ele segue como informação, segue como fluxo de informação e vai afetar diretamente já a cadeia lá no seu processo inicial de fornecimento, certo? E recomeça o ciclo aqui entre fornecedores, fabricantes, canais e consumidores. Então vai acontecer esse fluxo diversas vezes aqui, certo? E esse fluxo que nós colocamos aqui é o fluxo normal, fluxo de produção, de fornecimento, produção, distribuição, até chegar aqui no consumidor final. Ok? Então essa é uma questão geral, vou mostrar aqui onde é que vai entrar a logística reversa agora. Esse é um ciclo normal aí da cadeia de alimentos, tá? Só detalhar um pouco mais ele aqui, ó. Então, aquela questão dos fluxos de informação que eu coloquei no desenho lá passado é o que? O fluxo de informação ele determina as interações entre os elos da cadeia de negócios e a forma mais adequada para o atendimento ao mercado. Essas informações que são captadas dos clientes, que são os consumidores finais, ela volta lá para o meu processo produtivo, volta como informação e de repente eu vejo que existe a possibilidade, né, de se atender a essa solicitação. Outro ponto, o aumento da agilidade, da velocidade e das interações entre elas torna-se fundamental, né? Então a gente tem que coletar, passar todas essas informações e ela vai sendo fundamental para todo o processo, desde o fornecimento, passa pela produção, canal até voltar ao cliente. Disponibilização de produtos e serviços precisa ser cada vez mais ajustada às necessidades dos clientes. Justamente, essa questão dessa volta das informações, essa volta dessas informações, o fluxo de informações, está trazendo os novos problemas encontrados pelo cliente, tá? Ele tem necessidades novas e ele passa essas informações e o produto, quando retornar para ele novamente, já vai retornar com a cara, com os atributos que ele solicitou inicialmente. Então, falando mais aqui sobre a logística empresarial, o que é que nós temos? Temos as principais atividades, que eu chamo de atividades primárias, né? E eu tenho as atividades de apoio, que são as secundárias. Então, captando aqui, ó, na logística empresarial, tem a parte de transporte, que é fundamental, a gestão de estoques, gestão do processamento de pedidos. E como atividades secundárias, eu vou ter compras, armazenamento, manuseio, desenvolvimento de embalagem, produção e paletização. Tá? Só para dar um geral aqui, para vocês compreenderem esse desenho da cadeia de suprimentos e de onde está inserida a logística empresarial e de onde vai estar inserida a logística reversa. Certo? Vamos aqui. Outra subdivisão que a gente pode dar à logística, né, como um todo, eu posso chamar logística de abastecimento, que vai estar lá naquela parte do fornecimento da matéria-prima, né, que vai abastecer a logística de produção, tá? E essa logística de produção vai abastecer a logística de distribuição para fazer com que
esses produtos, bens ou serviços cheguem ao meu cliente final. Então eu coloco esses 3 pontos principais. Continuo com aquela questão do fluxo de informação e o fluxo de produtos e serviços que estão sendo produzidos. E a logística reversa ela vai estar dentro de todo o processo, certo? Desde a logística de abastecimento até a logística de distribuição, né? Aí eu vou mostrar daqui a pouco, né, como eu falei, a logística de pós-consumo e também de pós-venda. E essa logística ela pode acontecer em qualquer um desses pontos, dependendo de qual tipo de serviço, de qual tipo de produto você está produzindo ali, tá bom? Quais são os canais reversos? Tá? Quais são os canais reversos? E o que são? O que é a logística reversa e quais são esses canais? Então, a logística reversa é a área responsável pelos fluxos provenientes das devoluções, tá? Eu fiz a compra de determinado produto, ele veio danificado e eu vou entrar em contato com essa empresa que eu comprei o produto, vou fazer essa devolução, tá? Então, a classificação dessa logística ela pode ser uma de bens, bem de pós-venda, tá? E pode ser de bens de pós-consumo também. Nesse exemplo que eu dei agora é um de pós-venda, né? Correu a venda, eu fiz a compra, tá? Eu peguei no material, só que eu vi que ele estava danificado. Então eu entrei em contato com a empresa e fiz a devolução. Então, a partir do momento que a empresa me atende, tá? Ela está fazendo lá dentro do seu plano de gerenciamento uma logística de pós-venda. E eu tenho também a logística de pós-consumo, que vai acontecer quando aquele produto é completamente consumido, mas que ele gera determinado resíduo, tá? E esse determinado resíduo ele pode ir para a confecção de outros produtos, tá? E podem pegar um outro ciclo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui para ficar bem mais fácil. Mas as duas são essas, bens de pós-venda e bens de pós-consumo. Então surgem alguns questionamentos, né? Quais são eles? Você já comprou algo, né, e precisou devolver? No meu exemplo eu coloquei que sim, né? Que eu comprei algo e precisei devolver. E a ação da empresa em me atender e pegar o produto danificado de volta, né, e me ressarcir ou me enviar um outro produto similar, essa é uma parte da logística reversa, certo? Outro questionamento, você já ganhou um presente e preferiu fazer uma troca? Então, aqui eu estou trabalhando nesses 2 pontos como logística de bem de pós-venda, certo? Vamos para cá. Você já fez a revisão do seu carro? Já precisou de substituir alguma peça? Você faz a substituição de determinada peça. Essa empresa pega a sua peça velha e dá destino a ela. Isso também é logística reversa. O que você faz com as embalagens dos produtos que o consome? O que é que você faz? Você coloca para reciclagem, você danifica, você queima, o que é que você faz, né? Então, são esses pontos que a logística reversa responde. A logística reversa consegue responder tudo isso. Então, trazendo aqui dentro daquele cenário, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, o que é que eu vou ter? Vou ter aquele mesmo canal, ó, que entra aqui com os fornecedores, depois eu venho para os fabricantes, depois os canais e depois, por fim, né, os consumidores. Finalizando um ciclo, né, os consumidores. Tem o fluxo das informações e tem o fluxo de produtos e serviços, tá? Veja só, vamos começar daqui, tá? Digamos que o produto chegou aqui na parte do consumidor final. Quais são os canais reversos que existem? Existe o pós-consumo e existe o pós-venda, tá? Então, o consumidor usufruiu aqui, ele pode vir para pós-consumo ou para pós-venda. Então, vamos para a coleta, a embalagem, depois a expedição, tá?
Então eu sigo aqui, o canal sendo de pós-consumo ou pós-venda, ela vai seguir esse mesmo fluxo. Aí quando eu chego aqui, eu faço os questionamentos que eu fiz, tá, anteriormente. O que é que vai acontecer com esse material? Ele vai retornar ao fornecedor original? Ele vai para uma revenda? Ele vai ser recondicionado? Ele vai ser reciclado? Ou simplesmente vai ser feito um descarte? Então, dependendo do produto, né, que está sendo comercializado, ele pode sofrer qualquer uma dessas ações. Sendo que no descarte eu já liquido o processo, né, ele não vai entrar em um novo ciclo, tá? Mas aqui não, retornar ao fornecedor, revenda, recondicionamento, reciclagem, todos eles vão retornar ao ciclo. Uns no próprio ciclo da empresa, tá? Pode ocorrer também desse ciclo ser um ciclo de um novo produto para uma outra empresa, para um outro nicho de mercado, né? E assim por diante, tá? O que é que acontece aqui? Depois de uma dessas escolhas, materiais secundários são captados no ciclo da logística reversa. Se eles forem reaproveitados, eles podem entrar como matéria-prima secundária, né, de reaproveitamento, como fornecedores, fabricantes, canais e consumidor novamente. Então vai sempre acontecendo esses mesmos ciclos. E aqui é onde a logística reversa está acontecendo. A logística reversa começa a acontecer aqui após o consumidor. Ok? Mais um pouco, deixa eu ver o que eu tenho mais. A caracterização da logística reversa no pós-venda. Tá? Então, vamos detalhar um pouco. Caracterização da logística reversa de pós-venda se dá quanto à reutilização, a revenda como um produto ou produto de segunda linha e a reciclagem de bens que são devolvidos pelo cliente a qualquer ponto da cadeia de distribuição. Então, como é que geralmente ocorre o pós-venda? Ocorre o pós-venda por erros comerciais, por expiração de prazo de validade, certo? Por devolução por falhas na qualidade daquele produto. Então, são várias as possibilidades aqui na relação do pós-venda. Quando eu falo em pós-consumo, eu coloco a caracterização pelo planejamento, controle e disposição final de bens de pós-consumo, que são aqueles bens que estão no final da sua vida útil devido ao seu uso, né? Qual a fundamentação? Prolongamento da vida útil quando os consumidores virem neste mesmo bem outras utilidades, o mantendo em uso por um determinado tempo. Existem alguns consumidores que podem fazer o repasse daquele bem, né? Para ele não é mais usual, mas para uma outra pessoa, para um outro indivíduo, ele é sim usual. Então consegue alargar mais aí esse tempo de vida desse produto. Descarte também é uma relação de pós-consumo, quando o destino é a coleta de lixo urbano, podendo ser reciclado ou simplesmente depositado em aterros sanitários. Uma outra possibilidade de pós-consumo. E como eu disse para vocês que eu ia trazer, tá? De uma forma simples, objetiva, que vocês consigam identificar rapidamente uma possibilidade de implantação de logística reversa em qualquer ponto aí da cidade de vocês, tá? Vocês, até na residência de vocês conseguem visualizar a logística reversa sendo implementada nesse exemplo que eu vou dar agora, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui, ó, um exemplo de logística reversa pelo canal de pós-consumo. Ele pode ser reciclado, né? Estou falando aqui do óleo de fritura, que ele pode ser reciclado. Ele foi completamente consumido naquela fase e ele vai ser reciclado. Ele sendo reciclado, ele vai entrar em uma outra cadeia produtiva, tá? Gerando outros produtos.
e não aquele produto original. O óleo de fritura é reciclado em um novo processo produtivo. Esse é o exemplo que a gente traz aqui para vocês. Alguns pontos que são interessantes, que aí abre um pouco mais também a mente de vocês. Vou ler aqui, tá? O descarte do óleo no ambiente gera uma impermeabilização no solo. Ele gera um impacto negativo aí no solo, causando danos ambientais e colocando em risco a vida de diversas comunidades em períodos de chuvas torrenciais e enchentes. Ou seja, se você for sempre pegar aquele óleo da sua residência, por exemplo, e lançar na rua, no quintal da sua casa, o que é que vai acontecendo com o solo? Você vai criando uma impermeabilização no solo. Então aqui eu trouxe o estudo de caso, eu vou disponibilizar para vocês aí no sistema, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar e identificar o ciclo da cadeia de suprimentos do óleo vegetal, tá? De consumo humano. Vocês vão identificar o fluxo reverso após a implantação do modelo de reciclagem, certo? Vocês vão pesquisar e identificar os impactos positivos gerados com essa solução reversa, tá? Digamos que você vai pegar uma panificadora aí na sua cidade que faz esse uso aí do óleo de fritura. Então você vai fazer essas identificações lá, certo? Pesquisar e identificar os impactos negativos que possivelmente seriam gerados caso essa omissão continuasse. Selecionar uma das receitas, eu coloco uma lista das receitas lá, de possibilidade de uso. E vamos contabilizar os custos dessa produção e definir um preço de venda para esse produto novo que você está produzindo dentro desse novo ciclo. Certo? E por fim você vai relatar sobre a possibilidade empreendedora desse negócio na região aí de vocês. Tá bom? Então hoje eu encerro essa aula, uma aula bem objetiva, bem superficial, conceitual, para a gente dar sequência aí na nossa disciplina. Beleza, pessoal? Bacana? Então, até mais.